Olá, investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holdergrafista. Nesse vídeo aqui eu vou dizer se investir em dividendos vale a pena, através de exemplos utilizando o IDIV, o índice de dividendos que a gente tem disponível aqui na B3. Ok? E no final também eu vou dar alguns exemplos de ações que, graças aos seus dividendos, tiveram altas rentabilidades com o passar dos anos. Bom, o índice que eu vou usar, que é o principal índice focado nessa parte de dividendos aqui no Brasil, é o IDIV. Caso você quiser investir diretamente nele, nós temos o ETF DIVO11, que replica exatamente o IDIV. Um ETF é basicamente um fundo de investimento que acompanha exatamente o movimento de um índice, tá ok? Bom, qual que são as exigências para que um ativo, uma empresa, entre no IDIV? Tem que fazer parte de 1/3 dos ativos com maior dividend yield dos últimos 36 meses, estar recorrentemente entre um período de 12 meses distribuindo dividendos para os seus acionistas e estar presente em 95% dos pregões no período de 3 carteiras teóricas anteriores. Tá ok? Bom, aqui eu trouxe as 10 maiores posições atuais do IDIV para a gente conseguir ter uma noção se é muito concentrado ou não. Uma leve concentração ali na Eletrobras, de quase 13%, mas ainda é uma concentração bem menor do que, por exemplo, o Ibovespa, que 3 ou 4 empresas ali equivalem a praticamente metade de todo o índice. São 43 empresas distintas, ou seja, 43 empresas diferentes, de 9 setores diferentes que compõem. Agora, começando aqui, ó. A rentabilidade total, desde quando esse índice foi fundado, lá em maio de 2011, até hoje, foi de cerca de 150,2%, ok? Um CAGR anual, ou seja, um retorno anual composto, de 9,06%, tá ok? Isso no caso desde lá de julho de 2011 até julho do atual ano, que é um pouquinho depois ali do lançamento desse índice. Agora, começando as comparações. O IDIV versus o principal índice do mercado brasileiro, que é o Ibovespa, que acaba tendo as ações mais líquidas, ou seja, mais negociadas de todo o mercado brasileiro. Durante esse mesmo período, desde quando o IDIV foi fundado até hoje, o Ibovespa ele rendeu um total de 53% e o IDIV rendeu 150%, uma diferença de cerca de 97,1%. E o retorno anual composto do IDIV foi 9% e do Ibovespa foi 4,84%. Ou seja, um belo de uma vantagem a mais ali, um retorno bem acima do principal índice do mercado brasileiro. Agora, o IDIV contra o Small. O que é o Small? É basicamente um índice brasileiro que é composto majoritariamente por Small Caps. Entendeu? O objetivo desse índice é replicar o desempenho das Small Caps, que são aquelas empresas pequenas que teoricamente tem mais risco, só que teoricamente tem maior potencial de rentabilidade no futuro, porque elas têm muito que crescer. Então esse índice tende a ser mais volátil por causa dessa característica. Comparando no mesmo período os dois índices, o Small ele rendeu 3,8% ao ano, em média, e no total, nesse período, rendeu 37,3%. É claro que ele caiu muito forte agora na crise que nós estamos sofrendo agora nos últimos meses. Mas, numa somatória total, ele está rendendo 37,3%, uma diferença de cerca de 112,8% em relação ao IDIV. Ou seja, numa média, no atual momento, as ações de dividendos renderam tanto mais quanto a média do mercado brasileiro, quanto a média das Small Caps. Agora, o IDIV em comparação com o que? Com IFIX. O IFIX ele foi criado um pouco depois do que o IDIV. Então eu fiz uma comparação aqui em relação à data de criação do IFIX, que foi lá por final de 2012 que ele foi criado. Então nesse mesmo período aí,
de final de 2012 até os dias atuais, o IDIV ele rendeu 8,5% ao ano, e o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, né, ele rendeu 7,75%. E no total, o IDIV rendeu 104,8% e o IFIX rendeu 82,3%, uma diferença de cerca de 22,5% positivos para o índice de dividendos novamente. Agora, finalizando os principais índices do mercado brasileiro, comecei aqui a fazer também uma junção com os índices internacionais, começando pelos índices americanos. Comecei aqui pelo Dow Jones, Dow Jones Industrial Average. E como nós podemos ver, o IDIV ele perde levemente para esse índice, mas bem tranquilo ali. Ele perdeu por pouco. Durante todo esse período aí, o Dow Jones ele rendeu cerca de 153,78% e o IDIV 150,2%. Uma diferença de cerca de 3,6% apenas. Então, em relação a esse índice dos Estados Unidos, o IDIV acabou perdendo uma leve perda ali. É claro que o que acontece? Também podemos considerar que nos últimos 12 meses, o mercado americano acabou entrando nessa crise um pouco mais tarde do que o mercado brasileiro. Então as bolsas dela não caíram ainda tanto quanto as bolsas brasileiras. Portanto, eu acredito que o IDIV em breve ele poderá performar melhor do que vários desses índices internacionais quando eles começarem a cair mais forte. Porque o IDIV, como eu já falei, ele tende a ter menos volatilidade devido ao fato de que as empresas que estão dentro dele são mais sólidas. Entende? Então eu acredito que quando a crise chegar com mais força no mercado americano, pode ser que o IDIV acabe passando vários índices de lá. Agora, outro índice que é o S&P 500. O S&P 500 basicamente ele pega as 500 maiores empresas do mercado americano. E nesse mesmo período aqui, o S&P ele rendeu em média 10,72% ao ano. No agregado total, no final de todo esse período aqui, o S&P rendeu 194,5% e o IDIV rendeu 150,2%, ou seja, uma diferença de 44,3%. O S&P ficou 44,3% à frente do IDIV. E agora o outro índice, eu acredito que esses três sejam os principais americanos, caso vocês quiserem que eu faça uma comparação com outro índice lá dos Estados Unidos, é só pedir. Mas os principais são o Dow Jones, o S&P 500 e aqui o Nasdaq Composite, que é basicamente um índice que replica as empresas não financeiras da bolsa Nasdaq, que é uma bolsa muito mais focada em tecnologia lá nos Estados Unidos. E justamente por focar em tecnologia, as empresas também oferecem uma volatilidade maior, um risco maior, só que um potencial maior, porque elas costumam ser mais disruptivas, sabe? Trazer novas inovações para a nossa sociedade, e com isso elas acabam tendo valorizações bem expressivas. Então, em relação com essa bolsa aí, com esse índice, acabamos sendo humilhados. O IDIV rendeu 9%, enquanto o Nasdaq rendeu ao ano 14,16%. E no agregado total, o Nasdaq rendeu 317,38%, enquanto que o IDIV rendeu 150,2%. Uma diferença de 167,18% negativa para o IDIV. Agora, pegando outros índices que possam representar os principais mercados de outros países do mundo, das principais economias do mundo. Aqui começando com o principal ETF que replica o mercado chinês, que inclusive para quem investe apenas aqui na Bolsa Brasileira, nós temos o ETF China 11, XINA 11. Basicamente, esse ETF ele replica justamente esse ETF americano aqui, ó, o MSCI China. E esse ETF especificamente, que ele replica todo o mercado chinês,
ele rendeu nesse período um total de menos 2,02%. Uma diferença em relação ao IDIV de 150,2%. Não, desculpa. Uma diferença em relação ao IDIV de 148,18%. Então, em relação ao mercado chinês, o nosso índice de dividendos aqui brasileiro acabou rendendo bem mais do que ele. Aqui, daí eu trouxe também o mercado japonês, o Nikkei 225, que é basicamente as 225 maiores empresas de lá. O Nikkei 225, ele rendeu 9,95% ao ano, em média, nesse mesmo período, e acabou com uma rentabilidade agregada de 188%, enquanto que o IDIV ficou com 150%. Portanto, uma diferença de 37,8% quase, arredondando. Aí nós temos também o índice DAX 30, que é do mercado alemão, a principal economia da União Europeia. E em relação a essa economia, como consequência até por causa de todos os resultados que toda a situação macroeconômica que a gente está vendo atualmente, que está acontecendo lá na Europa, e que pode piorar ainda mais, esse índice acabou caindo bastante nos últimos meses também e acabou diminuindo bastante a sua rentabilidade. Então, no final das contas, ele rendeu 83,66% nesse período, enquanto que o IDIV rendeu 150,2%, uma diferença de 66,54% positiva para o IDIV. E o rendimento anualizado ficou em 5,74% para o DAX 30. Quais que foram os resultados de todo esse estudo ali entre diferentes índices que eu fiz? Em relação ao mercado brasileiro, o IDIV ele acaba sendo o melhor índice em questão de rendimento desde a sua criação. Desde lá de 2011, ele acabou sendo o melhor índice, com melhor aproveitamento em relação a todo esse período aqui. Melhor que o Small, melhor que o Ibovespa, melhor que o IFIX, o melhor de todos. Porém, devemos considerar que estamos em mercado de baixa, o famoso bear market, e esse índice ele costuma cair menos do que os outros por ser menos volátil e o resultado pode estar distorcido. Como eu falei, ele é menos volátil porque as empresas que costumam distribuir bastante dividendos costumam ser empresas mais consolidadas, que não vem mais muita avenida de crescimento, muito lugar por onde investir, e acabam distribuindo a grande parte dos seus lucros para seus acionistas. Entendeu? Então elas acabam sendo empresas muito mais sólidas, e com isso esse índice tende a ter muito menos volatilidade do que os outros. No comparativo com mercados internacionais, ele teve um rendimento abaixo da média, porém ainda superando os mercados alemão e chinês. Em relação aos índices dos outros mercados que eu citei aqui, ele acabou perdendo, inclusive para a Nasdaq acabou perdendo feio, né? Mas foi o único índice assim que conseguiu, digamos assim, humilhar o IDIV. De todos os outros ali ele conseguiu dar uma competida, digamos assim, pau a pau. Porém, temos opções de ações e dividendos que performaram acima de todos esses índices. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Com o CAGR, ou seja, o retorno anual composto, de julho de 2011 até julho de 2022. Portanto, no mesmo período que eu analisei aqui. Todos esses exemplos aqui que eu trouxe, eles conseguem superar todos aqueles índices que eu citei, com exceção de apenas um, o Nasdaq. O Nasdaq Composite é o único índice que consegue superar essas ações aqui em termos de rendimento anualizado. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que eu deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana e estou tentando trazer vídeos novos todos os dias, sempre com conteúdo que vai agregar e ajudar na sua tomada de decisão de investimentos. Mas é claro que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, ok? Não estou indicando nenhum investimento aqui, só estou trazendo dados para auxiliar vocês a tomar suas decisões, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!